Após estudarmos a regra da cadeia, vamos agora ver um exemplo desta. Então, começaremos com o seguinte caso: a extremidade de uma mola está engastada em uma parede e a sua extremidade está presa um corpo de massa m. Então, a massa deste corpo é m, tem dimensões tão pequenas que a gente pode interpretá-lo como um ponto. Então, a gente pode ver o corpo como um ponto, apoiado sobre um plano na horizontal. Essa situação está descrita a seguir, e aí a gente pode ver a localização deste corpo como se fosse em x igual a zero. Seria a posição de equilíbrio. Então, este sistema é um sistema massa-mola. A posição desse corpo pode ser modelada através da seguinte equação, seguinte função: x de t, a posição do corpo, é igual a r vezes o cosseno de w vezes t menos delta. Este r representa a amplitude, o delta é a fase e o w representa a frequência do movimento, ou seja, k sobre m, onde k é uma constante de característica da mola. Então vamos analisar esta função. Temos o seguinte: se a gente quer ver justamente comprimir e distender este sistema massa-mola, a mola, até uma posição diferente da de equilíbrio. Então a gente vai saltar essa mola. Considerando que a superfície horizontal ela é lisa, a ponto de se desprezar o atrito e que não há dissipação de energia pela mola, o corpo realiza um movimento oscilatório. Então, realiza este tipo de movimento oscilatório, de modo que sua abscissa x de t, aqui, ela em cada instante ela vai ser dada por esta função aqui, onde temos estas constantes. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular a velocidade, certo, do corpo em cada instante t e determinar os instantes em que o módulo da velocidade é máximo. Então, o que a gente tem que fazer? Determinar. Vamos lá. Queremos saber velocidade em cada instante do corpo, os instantes em que o módulo da velocidade é máximo. Então, módulo da velocidade é máximo. Então, em que instante, Em que instante? Ou seja, para que valor de t? Então, vamos lá. Quando a gente fala em velocidade e a gente sabe que a função que a gente vai analisar é a função posição, a gente lembra que uma das características ou interpretações da derivada é através da velocidade. A velocidade é a derivada da função posição de um determinado objeto.
Então, pela regra da cadeia, a gente tem que V de t é justamente a derivada em relação a t da função posição, que é x de t. Ou seja, a derivada, que a gente pode encarar da seguinte forma, como x' de t também, né? A gente pode escrever desta maneira. E isso é o que? É justamente a derivada desta expressão aqui, ou seja, é a derivada de r vezes o cosseno de wt menos delta. Então, usando a regra da cadeia, né, derivada da constante vezes uma função, a gente sabe que é a constante vezes a derivada da função, e aí a gente lembra que a gente pode encarar isso como a derivada do cosseno de uma função u, por exemplo. Mas isso daqui vai ficar r vezes derivada do cosseno é menos o seno. Então eu vou colocar logo menos aqui na frente do r, menos o seno de u. Quem é u? É esta expressão aqui, wt menos delta. Então, wt menos delta. Isso vezes a derivada da função u, né? Vezes o' de t, porque a função u depende de t. Mas o que é isso? É menos r vezes seno de wt menos delta vezes derivada da função que está dentro, ela é linear, derivada do delta vai dar zero, derivada de wt vai ficar só o w. Então esta é a derivada da função x de t, ou seja, é a velocidade. Então é r w seno de wt menos delta, né? W ou ômega também, né? Que poderia ser chamado também de função ômega, se a gente quisesse. Bom, então a gente já tem a derivada, né? Em cada instante t, então para cada t, caso t positivo, porque o t está representando aí o tempo, né? O instante, então é para cada t positivo. Além disso, a gente pode olhar para o módulo, né? O módulo dessa função, que é da velocidade, o módulo de v de t, é o módulo desta expressão aqui. Vai ser módulo de menos r ômega ou w, tanto faz, seno de ômega t menos delta. Bom, a gente lembra que o seno ela é uma função que o máximo e o mínimo dela é 1 menos 1. Então isso é menor ou igual do que menos r ômega vezes 1, ou menos 1. Mas isso daqui é r vezes ômega, já que essas duas funções elas são positivas. Então isso é r vezes ômega, é o valor máximo da velocidade. Máximo da velocidade em módulo. Bom, mas se a gente sabe que o máximo dela é quando o seno é mais ou menos 1, então a gente tem que ver, né, para que valores de t seno de ômega t menos delta é igual a mais ou menos 1.
Em que situações isso acontece? Bom, isso vai acontecer quando ômega t menos delta for algo do tipo k vezes π sobre 2. E aí a gente lembra o seguinte, no ciclo trigonométrico, a gente tem que a função seno ela é 1 em π sobre 2 e ela é menos 1 em 3π sobre 2. Depois ela vai ser 1 de novo quando a gente colocar mais 2π sobre 2, ou seja, 5π sobre 2, que é um outro número ímpar aqui em cima, né, no numerador. Então, isso vai ser verdade se k for um número da forma 2π mais 1, né, com p um número inteiro, ou seja, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, ou menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, né? Então, T tem que satisfazer esta relação. A gente pode isolá-lo, então vai ficar 1 sobre ômega vezes k π sobre 2 mais delta, né? Então, esses são os valores de t que podem fazer com que o módulo da velocidade seja máximo. A gente pode até utilizar essa expressão aqui do k, então vai ficar 1 sobre ômega igual a, e aqui vem um 2π, então vai ficar só p vezes π, e o outro 1 sobre 2 vai ficar mais π sobre 2 mais delta, né? Então essa é a expressão. Lembrando que p é um número inteiro, né? É um número inteiro. P é um número inteiro. Bom, agora a gente vai ver a derivada de algumas funções trigonométricas inversas. Então, começando, o título é Derivadas de funções trigonométricas inversas. A gente já viu que a derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos o seno, e a gente já viu formas de calcular, por exemplo, a derivada da tangente, porque é seno sobre cosseno, então a gente pode utilizar a regra do quociente, e, entre outros, né? Mas, por exemplo, se a gente quisesse derivar a função arco-seno, ou arco-cosseno, ou arco-tangente, a gente não pode utilizar nenhuma das técnicas que a gente viu, né? Então, por isso se faz necessário utilizarmos um outro resultado. E o resultado é o seguinte, vamos chamar de teorema, seja f uma função derivável ou diferenciável, uma função derivável claramente no seu domínio, e aí a gente pode dizer que esse seu domínio é um intervalo do tipo AB,
tal que, né? Então, de modo que o que vai acontecer? A derivada, né? A derivada da função ela vai se verificar para todo x. E aqui a gente vai assumir que a derivada seja, por exemplo, negativa, né? Então, se verifica para todo x no intervalo. Então, para todo elementozinho do intervalo que é domínio da nossa função, vai existir essa derivada. Bom, então, nessas condições que a gente ganha, que a derivada da função de uma função inversa em um certo ponto que a gente vai chamar de f de x, já que ela é a função inversa, os elementos do seu domínio são as imagens de f de x. Bom, e isso vai ser f' de x elevado a menos 1, certo? Isso vai valer para todo x no intervalo AB. Então, para todo mundo que estiver aqui, isso vai ser verdade. Então, vamos verificar se de fato acontece. Primeiro de tudo, a gente pode supor que a derivada é positiva ou negativa, né? E de caso análogo, que ela é negativa, né? Então, vamos supor que f' de x é positivo. Aqui a gente nem precisa colocar que ela é negativa. Seria o caso análogo, né? Seria o caso em que poderíamos fazer. Bom, e isso é para um elemento de AB, né? Então vamos supor isso. Depois disso, vamos considerar um elemento y. Vamos considerar um elemento y no domínio de quem? No domínio da função inversa de f. Ok? E o x ele vai ser um elemento de AB, de modo que y é f de x. Então, ou seja, f é menos 1 de y vai ser x. Além disso, vamos dizer que para todo valor k suficientemente pequeno, y mais k também vai pertencer ao domínio de f a menos 1.
Isso é uma propriedade que pode ser verificado. A gente consegue pegar um elemento tão pequeno de modo que quando somar com um ponto y, isso ainda vai estar no domínio da função inversa de f. Aqui, claro, vamos supor k diferente de zero. Então, o que a gente vai fazer? Vamos mostrar que o limite, né? Provaremos que o limite quando Δx tende a zero, ou melhor, nesse caso nosso Δx é o k, na definição de derivada, de f a menos 1 de x mais k, melhor, de y mais k, porque a gente está no domínio da f a menos 1, menos f a menos 1 de y dividido por k é 1 sobre menos f' de x, ok? É isso que a gente vai verificar. Melhor, sem o menos aqui. Simplesmente 1 sobre f' de x. Bom, para isso, a gente vai considerar uma função h da forma h de k, dependendo do valor k, igual à parte do quociente, a parte do numerador, a parte do quociente que fica no numerador. Ou seja, f a menos 1 de y mais k menos f a menos 1 de y. E aí a gente sabe que o x, né, só recordando, é f a menos 1 do valor y. Então, o que vai ser h de k? Ora, a gente pode voltar para a variável x, né, o f a menos 1 de y, então a gente vai ter f a menos 1 de y mais k menos x, né? Então h de k é agora isso daqui, que é equivalente a f a menos 1 de y mais k igual a x mais h de k, né? Que claro, a gente passando a função f nos dois lados, ou seja, se a gente aplicar f nos dois lados, desse lado de cá vai ficar y mais k, porque a f da f a menos 1 de um ponto é o próprio ponto, já que são uma inversa da outra. E do outro lado vai ficar f de x mais h de k, certo? Então é isso que a gente vai ter. E melhor ainda, a gente consegue isolar o valor de k. Então k vai ser f de x mais h de k, né, menos y. É isso? Menos y. E aí a gente tem esta expressão, né? A gente tem essa expressão aí.
Bom, também a gente pode ver esse y como f de x, né? Então a gente pode substituir aqui para ficar tudo dependendo de x e k do lado direito da igualdade. Então a gente tem que k é f de x mais h de k menos f de y, né? E aí a gente tem que o k, como o k ele é diferente de zero, né? Então essa diferença aqui não é zero. E portanto, já que a derivada é diferente de zero da função f', né? Da função f, e portanto a gente ganha, né, que o h também é diferente de zero. Então h, né, é diferente de zero, não é a função nula. Pois bem, com esses valores a gente pode fazer o seguinte: vamos colocar no gráfico todas essas informações e ver o que temos em mãos. Então vamos lá. Aqui, eixo y, eixo x. Aqui a gente coloca, por exemplo, um valor x, que é f a menos 1 de y. Aqui um x mais h. Então tem distância h aqui. E aí a gente lembra que x mais h, ele é justamente quem? Né? X mais h é f a menos 1 de y mais k. Então, isso é f a menos 1 de y mais k. E aqui, para esse valor de x, a gente vai ter um ponto, né, na imagem, que é y, e que a gente sabe que é f de x. E para x mais h, a gente vai ter um ponto aqui, né, que vai ser justamente y mais k, né? Y mais k, que é f de x mais h. Então aqui a gente tem que essa diferençazinha é k, né? E aí a gente tem um gráfico aqui, né? Um gráfico passando por estes dois pontos. A gente consegue passar um gráfico aqui. Bom, interessante é que para k suficientemente pequeno, né? Então se a gente pegar aqui k pequeno, o que vai acontecer? Esse quociente de f a menos 1 de y mais k menos f a menos 1 de y sobre k, ele é quem? Bom, colocando a notação de h, isso é justamente h de k sobre k, né? Só que aí a gente lembra também que isto é a mesma coisa que escrever como 1 sobre k sobre h de k. E agora a gente pode voltar para a notação anterior, que isso é 1 sobre f de x mais h, né? O valor de k aqui, ó, f de x mais h, menos f de x sobre h. Né? Bom, então
Com isso em mãos, né, a gente pode ainda ver o seguinte, usando a aproximação, né, a gente pode dizer que isso é igual a 1 sobre h vezes a derivada do f no ponto x mais h vezes uma certa função h, né, φ de h, que vai para zero quando h tende a zero, ok? Bom, isso aqui é justamente cancelando os h's, né? Porque ainda tem aqui um h embaixo, então simplificando a gente vai ficar com 1 sobre f' de x mais essa função que depende de h, né? Ou seja, em que φ, né, é contínua na origem e ela zera no zero. Bom, a gente sabe também que a função h de k ela é contínua em k igual a zero. Então ela é contínua em k igual a zero, justamente pela forma que ela é definida, né? Porque para valores muito pequenos de k, a gente vai ter que y mais k vai estar no domínio da f menos 1. Né? Então, tá no domínio, a gente tem isso. H de zero vai ser igual ao limite de h de k quando k tende a zero. Bom, então, mas se h de k quando k for zero é zero, então a função φ de h de k, por ela ser contínua em zero, é contínua também, né? A composição é contínua em k igual a zero, pois h é. Ou seja, o limite quando k tende a zero de φ de h de k, que é justamente o que a gente tem ali na expressão acima, é φ de h de zero, que é φ de zero, que é zero. Bom, ou seja, quando a gente passar o limite desse lado aqui dessa expressão, vai dar a derivada da função inversa. E do lado de cá, vai ficar só 1 sobre f' de x. Né? Então, portanto, a gente tem que o limite, quando k tende a zero, de f a menos 1 de y mais k menos f a menos 1 de y sobre k vai ser somente 1 sobre f' no x. Né? A derivada da função f no ponto x. E assim a gente conclui a derivada da função inversa. Né? Bom, com isso, a gente pode analisar, né, a derivada de funções trigonométricas inversas. Então vamos lá, exemplo, funções trigonométricas que
inversas, que são um tipo especial de funções inversas. Então, tudo que a gente fez de maneira geral serve também para estas funções, né? Então, serve do mesmo jeito. A primeira que a gente pode analisar é arco seno de x, né? Arco seno de x. E aí o contradomínio é menos π sobre 2 a π sobre 2, porque são os valores que dão na sua imagem, né? São os valores que estão no domínio da função seno, né? Você define esse intervalo aberto, aí você tem que a função seno ela vai ser diferente de zero, né? Você vai ter essa situação, né? Bom, na verdade ela vai ser estritamente crescente nesse caso aí, né? Então a sua derivada vai ser diferente de zero e positiva. Bom, então aqui é y estritamente crescente. Isso vai ser importante para que a gente aplique o resultado que a gente viu acima. Então, o fato dela ser estritamente crescente vai nos dar que a sua derivada ela é diferente de zero. Na verdade, ela é positiva, que aí vai estar nas condições do enunciado do teorema anterior. Bom, e aí a sua inversa é justamente a seno de quem? De y, né? Quando a gente aplicar seno dos dois lados, de um lado vai ficar o x e do outro lado vai ficar seno de y. Ou seja, seno de y é igual a x. Então essa é a função inversa da função arcosseno de x, né? Bom, com isso, a gente tem o seguinte, que a derivada em relação a x da função arcosseno de x, né, a mesma variável, isso é o que? Uma função dy dx, né? E aí, por ela ser inversa da função seno, então, pelo teorema, né, teorema anterior, isso vai ser o quê? Vai ser 1 sobre quem? Dx dy. O que é dx dy? É a derivada da função x em relação a y, ou seja, a derivada da seno, que é a cosseno de y, né? Cosseno de y. Então essa é a derivada da função arcosseno de x. Bom, mas aí tem uma relação muito interessante que a gente pode aplicar aqui. É a seguinte, é que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Desta relação, né, usando o fato que de menos π sobre 2 a π sobre 2 o cosseno é sempre positivo, então isso vai ser raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Que aí, colocando na variável, né, x, isso é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, porque x é seno de y, né? Então, substituindo, a gente tem isso daqui. Da mesma forma, a gente pode fazer para a função y igual a arco cosseno de x, né?
essa função arcosseno de x, o seu domínio, né? Seu domínio vai ser justamente o intervalo menos 1, 1, né? O seu contradomínio é de 0 a π, né? A gente pode colocar de 0 a π o seu contradomínio, que aí vai assumir todos os valores, né? E no aberto, né? Então só não vai assumir no 0 e no 1. Mas aqui, né, nessa região, a gente tem que a sua derivada, que é a derivada da função inversa a ela, ou seja, a derivada da função cosseno, é menos seno, né? A derivada da menos seno aí é sempre positiva, né? Dá algo positivo, vai dar algo diferente de zero. Bom, por isso, né? Por isso, como a gente tem que estar nas condições do teorema, né? A gente tem o seguinte: a cosseno aí, ela tem derivada sempre diferente de zero. Então, pelo teorema, a gente tem que a derivada, sim, a gente tem, né? A gente sabe que a inversa dela é a cosseno de x. Então, a gente tem que a derivada em relação a x da função arco cosseno de x é justamente o que? Né? É justamente o que? É justamente dy dx, né? Porque a cosseno de x é a dy. E aí, usando o teorema, né? Usando aqui o teorema, bem nessa passagem, a gente lembra que a derivada dela, por ela estar nas condições do teorema, é justamente 1 sobre a derivada da função inversa, ou seja, a derivada de x em relação à variável y, né? Ao contrário. Mas isso é justamente o que? 1 sobre a derivada da função x, que é cosseno de y, né? Feito da mesma forma que a gente fez anteriormente para seno, é menos seno de y, né? Ficar menos seno de y. Bom, mas isso daqui é igual a menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, né? Então essa é a derivada da função inversa a cosseno de x. É menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Bom, de maneira análoga, a gente pode fazer para tangente, né, arco tangente, melhor dizendo. Então, se chamar de y igual a arco tangente de x, essa é a função que o domínio dela é todos os números reais, né, toda reta, de fato, que a tangente pode dar toda reta, né? Mas o contradomínio dela, como o cosseno de π sobre 2 menos π sobre 2 é zero, então o contradomínio dela só vai ser de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Então esse é o contradomínio dessa função inversa. Caso contrário, ela não teria inversa. Bom, e aí a d dx dela, né, da arco tangente de x é dy dx, e por ela estar nas condições, né, do teorema, é 1 sobre dx dy, ou seja, 1 sobre a derivada da tangente de x é secante ao quadrado, tangente de y, né?
secante ao quadrado de y, né? Calculando a tangente dos dois lados aqui dessa primeira igualdade. Bom, mas aqui secante de y ao quadrado é justamente raiz de 1 mais x ao quadrado, né? Na verdade, sem a raiz, porque a gente tira dessa relação aqui quando a gente dividir por cosseno ao quadrado. Aqui vai ficar tangente ao quadrado igual a 1 a secante ao quadrado menos 1, né? Então daqui a gente tira essa relação. Então não tem raiz aqui, é só 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Essa é a relação, ou seja, essa é a derivada da arco tangente de x, que é muito útil em algumas situações, quando a gente quiser fazer algumas contas e quiser simplificar. Ok? Então a gente pode até plotar o gráfico, né, dessa função. Lembrando que o contradomínio dela é de menos π sobre 2 a π sobre 2. Né? Então a gente teria mais ou menos aqui o menos π sobre 2. E aqui seria o π sobre 2. E aí ela seria uma função do tipo que vem, né? Vem assim. Depois tenderia a se aproximar de π sobre 2, né? Então, por um lado, ela tentaria se aproximar de menos π sobre 2 pela esquerda, e pela direita ela tenderia a se aproximar de π sobre 2, mas nunca conseguiria. Certo? Então, essa é o gráfico da função arco tangente de x. Então, como se tivesse uma reta aqui, né? E ela nunca conseguisse passar por essa reta. Nunca conseguisse encostar na reta, né? Então, tanto de um lado quanto de outro. Duas retas paralelas com uma certa distância, né? Distância π entre as duas. Bom, esse procedimento a gente pode aplicar para várias outras funções trigonométricas inversas, como, por exemplo, para a função arco cotangente, né? Então, a derivada em relação a x da arco cotangente de x, né? Então, inverso da tangente vai ser menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado, né? Aqui isso vai valer para x de 0 a π. Ou a derivada em relação a x da função arco seno secante, melhor, arco secante de x, né, que é a inversa da cosseno da secante de x é a inversa da cosseno de x. Então aqui a gente teria esse arco secante de x também, que vai ser 1 sobre módulo de x vezes raiz de x ao quadrado menos 1, mais somente para x no intervalo os reais, tirando o intervalo fechado menos 1, 1. Né? E, por último, né, a gente poderia ter também a derivada em relação a x da função arco cossecante
de x, né? De maneira análoga, ia ser menos 1 sobre módulo de x vezes raiz de x ao quadrado menos 1, certo? X ao quadrado menos 1. E aqui só vai valer para x no intervalo dos reais, tirando o intervalo menos 1, né? Tirando o intervalo menos 1. Então, esses são alguns exemplos, né, de derivadas de funções trigonométricas inversas.